E aí eu vinha aqui refletindo, né, como nós estamos vivendo num período onde o amor tem esfriado bastante, né, Astério? A gente vê o amor, um esfriamento do amor, né, nas redes sociais, as pessoas num espírito de condenação, de julgamento, né? E estampado. Não é, rapaz? E aí é até preocupante, né? Preocupante para que rumo a nossa sociedade às vezes quer tomar, mas é a nossa função enquanto cristãos lutar contra qualquer tipo de subversão do cristianismo mesmo, né, Astério? Do cristianismo, do verdadeiro evangelho, do que tá ali nos evangelhos, nos Atos dos Apóstolos. O verdadeiro evangelho é o amor, né? É o amor, né? Os cristãos hoje estão precisando de quem? Do Cristo, né? De Cristo, falou, né? De ler o evangelho, né? Você na rede social. Astério, é de ler o evangelho, o contexto do evangelho. Não é de ler, é de viver. Do que ler, porque já leram bastante. Muita gente já leu. Mas Astério é porque não sabe ler. Sabe como é que lê? Lê ali um trecho solto. Lê uma frase bonita. Lê um negócio solto, bonito. Aí na hora que vai ler um texto, se for pegar um capítulo inteiro, lê uma página, já tá cansado e fecha. Não lê o contexto inteiro, não medita na palavra. Fica ali só na leitura. É só barulho na cabeça. Porque se você lê com profundidade os evangelhos e entender a mensagem real de Cristo e o que ele representa, e o que ele faz, e o que ele é para a população mundial, como é que a pessoa universal. A pessoa é cristão e defende arma. Não existe para mim também isso. Porque Jesus Cristo, você tem que ser radicalmente pacifista. Radicalmente. Pacifista. Pacificadores, né? Pacifista, né? E entender que todo ser humano e é filho de Deus. Porque antes de Cristo, se você for analisar assim na letra da Bíblia, né? Antes de Cristo, o acesso a Deus era só via templo, pelo sacerdote, e você, para ter uma purificação, tinha que levar ali um pássaro para ser sacrificado. Pássaros também. Pássaro, ovelhinha, boi. Não era só a ovelhinha, não. Era diversos animais ali no templo. E o sacrifício de Jesus Cristo, que abre o véu e esparrama o Espírito de Deus por toda a face da terra. E não existe mais diferença de judeus e gentios. Não, nem ninguém. Nem... Sabe qual é o problema maior? É ler o Velho Testamento sem usar o filtro de Jesus Cristo. Se você usar o seco do Velho Testamento, meu irmão, a gente vai voltar para a espada, todo mundo se matando e se apedrejando na rua. Agora, se você ler o Velho Testamento sob o filtro de Cristo, entendendo o que ele representa, e ele sendo o nosso filtro, aí o Velho Testamento passa a ter uma correlação gigantesca, e aí você passa a entender o propósito de Jesus Cristo na Terra, baseado em todo o lastro do Velho Testamento. Agora, se não tiver esse filtro, se só ler ali, porque aí você né, deixa de ser cristão, né? Porque você não tá levando em consideração o que Cristo fez e pregou. Você tá levando em consideração o que Moisés mandou, o que não sei quem... Em outro tempo, Josué, em outra história, e no tempo que era outro tempo. Era um outro tempo, era um outro reino, entendeu? E aí você fica fazendo essa mistura sem usar o filtro de Cristo e esquece do evangelho. O propósito profundo mesmo do evangelho, né? O real de transformação de mente, de a fraternidade entre as pessoas. Essa história, né? De que você... Que é o que inspira... Alguém tomar a túnica, dar a capa, te bater numa face e dar outra face. Se alguém te obrigar a carregar a bagagem dele por uma milha, vai duas. Isso aí não existe não nos dias... Tu quer ser o primeiro, tu vai ser o último. Teve a mãe de... Isso é a mensagem de Cristo, que é disruptiva. A mente humana, ela não entende muito bem, porque ela é você fazer o oposto do seu instinto. Ninguém quer fazer. É o oposto do seu instinto, é o oposto do seu ego. O primeiro, vou ter que ser o último. É o oposto, é uma inversão. Então é por isso que as coisas loucas de Deus mesmo, porque se você for entender o que Jesus está falando, é uma loucura. É uma loucura. Porque é uma inversão total, você ir contra o seu instinto humano, você encontra o seu ego, né? É uma dissolução do seu ego, né? Tem uma passagem de João e o irmão dele, quando a mãe de João e de outro discípulo vão lá, que eram irmãos, e aí fala para Jesus: Senhor, lá no teu reino, coloca um filho meu à tua direita e outro à tua esquerda. Aí Jesus disse: mulher, lá nem é assim não. Lá o que quiser ser o grande é que vai ter que ser o que serve. É o servo. Por isso que ele lavou os pés do discípulo. Aí Pedro disse: não, eu não sou digno. Ele disse: mas se eu não lavar teus pés, tu não vai ter parte comigo. Porque tem coisa mais humilhante. Quem é que quer, hoje em dia, quem é que quer lavar os pés de alguém que vai na sua casa?
Você chegou na varanda, tá ali, cansado. Não, dá licença, tira seus pés que eu vou lavar os seus pés. O cara não quer fazer nem com o pai dele, nem com a mãe dele, não quer fazer nem com o parente dele, né? Lavar os pés. Então Jesus fez aquela atitude, que era um costume, inclusive, dele lá, mas ninguém quer lavar pé de ninguém, não. Às vezes lava como um ritual, num dia especial, não, vamos fazer... Pra ficar legal no Instagram. Pra botar no Instagram lá, lavando os pés e tal, alguma coisa assim. Mas lavar os pés, tendo isso como algo de dentro de si, é o sentimento, não é só o lavar o pé, é aquele quebrantamento, aquela humildade, né, ao ponto de você servir. Né, e não ser servido. Não ser servido. Napoleão, eu estava vendo agora há pouco um documentário sobre a morte de Napoleão Bonaparte, o grande, né, imperador francês, reuniu mais de 500 mil soldados nas guerras napoleônicas, né, contra todo mundo, contra a Europa toda, mandou na Europa quase toda. Foi querer invadir a Rússia e não deu certo. Aí se rachou igual o Hitler, né? E os ingleses prenderam Napoleão e levaram ele para a ilha de Santa Helena, né, distante da França, tudo. Atlântico Sul, a ilha de Santa Helena, acho que é. E aí Napoleão disse o seguinte, que houve um homem na história que nunca empunhou uma espada, nunca entesou um arco, nunca usou um canhão, nunca utilizou uma arma, porém construiu o maior império que a humanidade já viu, que foi Jesus de Nazaré. Jesus não entesou um arco, Jesus não pegou a espada, pelo contrário, mandou foi Pedro. É uma revolução pela ideia, né? Revolução pela ideia, a revolução do amor. A lei de Cristo é a lei do amor. Mas por que é que a gente que é cristão não vive esse amor? A gente quer... Tem uma lei do Velho Testamento... É porque hoje, Astério, a gente vive a gente vai pra igreja, generalizando. Tô generalizando aqui, né? Não tô falando... Sim. Mas as pessoas vão para a igreja em busca de soluções para suas vidas, para os seus problemas terrenos. Terreno. Tem uma solução financeira, uma solução mas na década de 60 não uma solução do seu 70. Casamento. A gente buscava. Entendeu? E o chamado de Cristo não é isso daí, não. Não é a moto, não é o carro, não é a casa, não é isso, né? É um serviço ali, né? Jesus, ele nos chama para servir, né? Então, é igual você ir numa denominação e a igreja lá bonita. Serve, claro, meu Deus, serve, sim. Isso é a igreja. É isso que é. A igreja viva, é a igreja viva, é a silenciosa, é a que tá ajudando o cara que tá ali precisando, que não tem nem roupa, mas tá lá. É aquelas igrejas que não são badaladas, essas daí tem muitas que fazem. Né? Também as badaladas tem muitas que fazem também, né? Trabalho ali, a igreja é pessoas. Sim, justamente os trabalhos, porque eu acho que é uma das coisas mais importantes se a gente for falar em denominação de igrejas, né, dos tempos, tem que ter uma obra social. Se uma denominação não tiver uma única obra social, nem que seja entrega de sacolão, ou então de roupa, arruma roupa aí no tempo do frio para dar para os irmãos que não tem. Cadê então o evangelho? A festa só para ir lá e ficar cultuando, né, e tal. E o serviço, e o evangelho que é estender a mão para quem tá precisando, entendeu? Antigamente provavelmente hoje ainda tem, que a gente não sabe na nossa bolha, né? Mas o pessoal ia pro presídio orar com os presos. Ir lá com a Bíblia lá, e levar pastores, né? E a gente, e esse daí esse daí tá aí, a Igreja Católica tem a pastoral carcerária, tem muita gente cuidando de isso que é né? Isso aí que é o verdadeiro evangelho, né? O do serviço, né? Não muita coisa que a gente vê aí na internet, né? Com a distorção do verdadeiro evangelho. E aí a gente tem que ter essa missão de sempre lembrar qual é o verdadeiro evangelho, né? Sempre qual é o Tem uma lei no evangelho. Velho Testamento, acho que eu comentei aqui, que Deus manda que o filho desobediente tem que ser levado à porta do arraial, do acampamento, da cidade e ser apedrejado. Aí Deus não estava mandando apedrejar o filho, estava ensinando misericórdia, sabe por quê? Porque ninguém nunca levou o filho para ser apedrejado. Sim. Ele quer levar, mas quer levar o filho dos outros. Quer levar o filho dos outros. O meu erro, o meu pecado, a minha fraqueza, eu quero que todo mundo perdoe, mas não quero perdoar do outro. Porque o outro fez isso, fez aquilo, fez não sei o que e tal, e eu.
E eu também. Por que é que eu quero misericórdia? Né? Então a Bíblia até diz: misericórdia quero e não holocaustos. Né? Deus fala que ele quer misericórdia e não holocausto. Então não adianta você fazer sacrifício, fazer um monte de coisa e não ter misericórdia. Misericórdia. A gente está vendo guerras no mundo, está vendo tanta loucura aí, tanta violência, né? Mas é isso, é uma palavra. O nosso programa é isso, gente. Aqui a gente dá notícia, ouve música, ouve louvor, conversa, bate papo, troca ideia.